Abra comigo a palavra de Deus na Epístola de Tiago. Depois de Filipenses aí, você pode ir para frente, vai estar um pouquinho mais para frente. Tiago, capítulo 5, aos Hebreus, depois de aos Hebreus, em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo de número 5. Sabe ligar aqui, Du? Me ajuda então, por favor. Versículo 7. É 7? Deixa eu ver, deixa eu conferir aqui. É o 7. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, irmãos. Olha a palavra que tem aí, gente. Sede, pois, irmãos, o quê? Está fraco. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. De novo, hein? Aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã. Chuva temporã, aquela chuva que caía na terra antes da plantação, para preparar a terra. E a serôdia, aquela chuva que vem para abençoar os frutos antes da colheita. Versículo de número 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, isso aqui é um conselho, hein? Não vos queixeis uns contra os outros. Não fala um do outro, não. Para que não sejais condenados. Eis que o juiz é Deus. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Agora vai aparecer dois nomes. Vamos ver o primeiro. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de... Lê para mim bem alto. Paciência de Jó. E viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja como? Sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? O que deve fazer? Ore. Está contente? Faz o quê? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Vai lá, chama os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Agora é o 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Se houver cometido pecados, serão perdoados. 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora o 17. Elias, profeta Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Para terminar, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Oremos, vamos fechar os olhos. Senhor, fala conosco nesta noite. É a hora da tua palavra ser ministrada. Nos abençoe, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus com bastante alegria. Glória a Deus. Queridos, eu sou apaixonado pelo Epístola de Tiago. Eu escrevi um livro sobre Tiago. Mês passado eu estive com um tio meu e eu levei para ele de presente. Na hora que eu entreguei para ele, ele falou assim: Tiago, por que Tiago? Por que você escreveu um livro sobre Tiago? Eu falei: tio, porque eu amo falar da palavra de Deus,
E amo falar os textos de Tiago. Tiago é muito simples, muito prático entender Tiago. Esse Tiago aqui, ele é irmão de Jesus. Então ele bebeu da fonte de Jesus. E ele fala, por que eu gosto de Tiago? Porque ele fala como quer ser crente, crente de verdade. Tiago fala sobre oração. Tiago fala sobre jejum. Tiago fala para a gente tomar cuidado com a língua, que a língua pode destruir pessoas. Tiago fala, por exemplo, sobre que a fé sem obras é o quê? É morta. Então ele ensina coisas muito práticas. E aqui nesse trecho final da epístola, ele encerra a sua epístola falando de dois pilares. Quantos pilares, gente? Dois. Da vida com Deus. Quais são esses dois pilares? Ele fala sobre paciência. Ele fala sobre oração. Qual é o primeiro? Paciência. E o segundo? Oração. Daí quando ele fala de paciência e de oração, o que ele vai falar? Que para você se relacionar com Deus, você vai precisar cultivar essas duas características. A primeira delas é muito difícil. Eu digo que é bem difícil, por sinal. Que é ter paciência, que é esperar. É você aguardar dentro de Deus. Não é fácil, irmãos e irmãs. Não é fácil ser paciente. E quando ele fala sobre paciência, ele bateu lá em cima. Ele falou assim: a gente tem que ser paciente. Ele cita um personagem da Bíblia. Fala de Jó. Tem que ter a paciência de Jó. Queridos, daí é complicado. Concordo, é difícil. Ter a paciência de Jó, queridos, é uma missão praticamente impossível. Por que Jó ele é considerado um homem paciente? E ele é colocado como um modelo de paciência para mim e para você nessa noite. Porque Jó foi um homem de Deus. E a Bíblia vai falar assim, que Jó era um homem fiel, era um homem íntegro, era um homem justo, era um homem que era cheio de Deus. Posso ouvir amém, queridos? Era um homem que ofertava para Deus, sacrificava. Ele era um homem temente a Deus. Irmãos, quem falou isso de Jó não foi a mãe dele, não foi a mulher dele ou o filho dele. Quem falou isso de Jó foi o próprio Deus. Se você ler os 2 primeiros capítulos de Jó, Jó tem 42 capítulos. Se você ler os 2 primeiros, a gente fala que aquilo ali é o prólogo, é a preparação do livro. O que mostra esses 2 capítulos? Mostra quem era Jó. E o próprio Deus fala, ele era justo, fiel, temente. Ele não era bonzinho, ele era justo. Como é difícil ser justo. Ele era justo. E apesar de ter todas essas características positivas, a Bíblia fala que Jó passou a maior provação que um homem passou na vida. Jó perdeu tudo. Jó perdeu os seus bens. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Ou seja, ele era um dos homens mais ricos do mundo. E ele perdeu todos os seus bens. Jó foi um homem que perdeu os seus filhos. Ele tinha filhos, ele tinha filhas, e todos morreram no mesmo dia. O telhado caiu sobre eles. Você acha que é fácil? Jó perdeu a saúde do seu corpo.
A Bíblia vai falar que ele tinha uma doença que ela ia do alto da cabeça até a planta dos pés. Era uma doença, era uma coceira infindável que ele tinha. Ele pegava caco de telha e se coçava, porque aquela coceira era insuportável. E Jó passou por tudo isso. E passou com paciência, irmãos. E se você ler o capítulo 3, até o penúltimo, 41, você não vai ver Jó dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? Você não vai ver Jó dizendo: eu vou deixar Deus. Você não vai ver Jó dizendo: Deus não me ama. Você não vai ver Jó dizendo: Deus é injusto. Jó passou pela prova, Jó passou pela provação, e ele teve paciência de aguardar o agir de Deus em sua vida. Aleluia. Eu estou orando por pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, e talvez você não tenha mais paciência de aguardar o agir de Deus na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida do teu filho. Talvez você está aqui orando dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais essa luta financeira. Talvez você está aqui dizendo: Senhor, não estou aguentando mais essa humilhação que eu estou vivendo. Eu não estou mais aguentando essa casa. Eu não estou aguentando mais essa luta. Deixa eu te falar uma coisa: Deus te trouxe aqui para te dizer: tenha paciência, porque o controle permanece nas mãos de Deus. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor nessa noite. Aleluia. Se é para Deus, aplauda mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Como é difícil ter paciência. E é interessante porque olha o que Tiago vai falar. Quando ele fala dessa paciência de Jó, queridos, está aqui no começo. Quando ele fala sobre a paciência de Jó, versículo 11. Deixa eu minha esposa colocar aqui para a gente, no 11, por favor. Olha o que Tiago vai dizer. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram, e ouvistes qual foi a paciência de Jó, a paciência de Jó, e fizeste o fim, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Jó teve paciência para esperar o processo de Deus, para ele viver o que ele viveu no fim do livro. O que ele viveu no fim, pastor? Está lá, Jó 42. Qual foi o fim? Deus restituiu Jó tudo em dobro. Até filhos Deus deu para Jó novamente. A fazenda Deus deu para ele tudo novamente. Os bens que ele tinha perdido, queridos, Deus deu tudo de volta. Só que Deus foi muito generoso, porque Deus deu tudo em dobro aquilo que Jó tinha perdido. Posso liberar essa palavra para a tua vida? Tem coragem de fazer assim para receber? Deus vai trazer em dobro, amém, Fê? Amém, Deus vai trazer em dobro aquilo que você perdeu, ou aquilo que foi tirado de você. Não foi Deus que restituiu Jó? Ele também vai te restituir em dobro tudo aquilo que você perdeu. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor, aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: tenha paciência, porque Deus vai te restituir em dobro. Minha esposa está me ouvindo? Deus vai restituir em dobro. Tenha paciência. Tenha paciência. Dobro Deus fez na vida de Jó. É fácil ser paciente? Não. Mas quando você tem paciência, você aguarda em Deus. E não tem na Bíblia ninguém que esperou em Deus e se frustrou no final, se arrependeu no final. Ninguém. Todos que esperaram em Deus viveram a promessa de Deus em suas vidas. Daí Tiago falou assim: primeira coisa, paciência. Ah, pastor, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa, eu não tenho paciência para nada.
Então você vai sofrer muito. Porque se você não espera em Deus, você vai bater em diversas portas, e nenhuma vai se abrir. Só na hora de Deus a porta vai se abrir na tua vida. E Tiago fala do segundo pilar, queridos. E o segundo pilar é o que eu quero pregar hoje. Não que eu já não estou pregando, mas o segundo pilar é fundamental. Tiago vai falar sobre oração. E sobre oração, se ele bateu alto quando ele falou paciência de Jó, oração ele bateu mais alto ainda. Ele falou assim: a gente tem que ter oração igual Elias tinha. Aí pega, né? Tem que orar igual Elias. Fala para o seu irmão do lado: a gente tem que orar igual Elias. Queridos. E Elias não era modelo de paciência. Paciência não era o seu forte, era a oração. Aleluia. Quinta-feira a pastora Nádia pregou aqui na igreja sobre Elias. Eu tenho falado sobre o profeta Elias aos domingos, e os demais obreiros, pastores, têm pregado sobre os milagres que Elias orou e realizou. E esse milagre que ela pregou na última quinta, meu Deus, paciência não era com Elias, mas a oração era. Diz a Bíblia que o rei Acasias mandou um capitão com 50 soldados ir buscar Elias. E o capitão chegou lá e falou assim: Elias, capitão com 50 soldados, desce daí, o rei está te chamando, Acasias está te chamando. E Elias falou: desce daí? Como é que é? Se eu sou homem de Deus, que Deus mande fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados que estão aí. Diz a Bíblia que Deus abriu o céu e mandou fogo e consumiu o capitão e os 50 soldados. Paciência não era com Elias, mas oração era. Quem entendeu? Diga amém. E o rei Acasias falou: não, vai lá de novo. Mandou outro capitão e mais 50 soldados. E o capitão foi lá com a mesma arrogância: ei, desce daí, o rei está te chamando, o rei Acasias quer te ver, desce aí que agora você vai ver que o bicho vai pegar. E ele falou assim: se eu sou o homem de Deus, que Deus abra o céu, mande fogo sobre você e sobre esses 50 soldados que estão com você. E diz a Bíblia que Deus mandou fogo do céu e os homens foram consumidos. Glória a Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. E o rei falou: vai lá o terceiro. Só que o terceiro era da Brasilândia, ele era mais ligeiro. Ele era mais ligeiro. Isso daqui não vacilou não. Sério, rei, vai lá, pega 50 soldados e vai lá. Imagina o medo. O capitão chegou lá e falou assim: profeta, pelo amor de Deus, sou pai de família, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia desses 50 coitados que estão aqui comigo, por favor. O senhor pode descer, o senhor pode falar com o rei, o senhor... Daí Deus falou para o profeta: vai lá e acompanha ele. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Elias não era da paciência, só que Elias era de oração. Tiago vai falar que Elias orou, e ele falou: não vai chover. E foram 3 anos e 6 meses que não choveu. E teve uma hora que ele falou: agora vai chover. E na hora que ele falou vai chover, Deus mandou chuva abundante sobre a terra. Elias era um homem de oração. Me desculpa, queridos, só que obreiro de oração eu conheço. Pastor que ora, obreiro que ora, pregador que ora, eu conheço. Porque você percebe quando a pessoa, ela é pessoa de oração. Eu falando de oração hoje, quem está aqui na igreja? Minha mãe. A pessoa que eu conheço que mais ora é minha mãe, estava aqui no culto hoje. Minha mãe, querido, se um dia você estiver perto dela, fala: missionária, tem uma curiosidade, deixa eu ver os seus joelhos. Os joelhos da minha mãe, irmã Luzia, são marcados. Os joelhos da minha mãe são marcados de oração. Eu lembro, eu adolescente, irmãos, saindo de noite de casa, eu era crente,
saindo de casa para fazer alguma coisa. Mãe, estou saindo de noite. Minha mãe, vai lá, filho. Minha mãe de joelho orando, Deus. E eu saía na rua, fazia. Quando eu voltava, minha mãe estava de joelho orando ainda, Deus. Quantas vezes eu acordei de madrugada, quando eu era adolescente, morava com a minha mãe, com os meus pais. Madrugada, mas eu acordava às vezes, minha mãe estava lá de joelho orando. Pastor Luciano é uma bênção. Amém. Tem uma mãe que ora, queridos. Posso ouvir amém? Amém. Oração tem poder. Tem gente desanimando de orar. Tem gente dizendo, não vou orar mais. Ora sim. Ora pela sua casa. Posso ouvir amém, queridos? Ora pelo teu filho. Pastor, mas é um filho rebelde. Ora por ele. Coloca ele no joelho. Coloca ele na tua oração. Pastor, meu casamento acabou. Não tem mais casamento. Começa a orar pelo teu casamento. Pastor, a minha empresa está quebrada. Não dá mais para ficar lá. Está difícil a convivência. Começa a orar. E Deus vai começar a mudar lá na tua empresa. Deus vai começar a mudar lá na tua casa. Deus vai começar a mudar coração de pedra. O não foi isso que tu testemunhou aqui na frente? Então começa a orar. E você vai ver o agir de Deus na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Você pode aplaudir a Deus. Vida de oração. E eu vou falar para vocês, nós oramos muito pouco, irmãos. Cristão evangélico ora muito pouco. Você chega para um muçulmano, pergunta para um muçulmano quantas horas ele ora por dia para lá. O muçulmano para o seu dia. Não importa se ele é funcionário, se ele é motorista, se ele é o dono da empresa, não importa o que ele é. O muçulmano, ele vai parar 5 vezes por dia. Vai tirar o sapato, vai dobrar os joelhos em direção da cidade de Meca, que é a cidade sagrada para eles, na Arábia Saudita. Eles sabem onde está a direção, eles vão se ajoelhar em direção de Meca e eles vão orar com a cara no pó 5 vezes por dia. Daniel era judeu, e a Bíblia vai falar que Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. Eu acho que era manhã, tarde e noite, orava 3 vezes ao dia. Parece que eles oram mais que a gente, irmãos. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Até um católico ora mais. Até um budista ora mais. A gente ora pouco. Quando você ora, orar é falar com Deus. Você pode ver Deus na natureza, e não é difícil. A gente sai de casa antes do nascer do sol. A gente sai de casa, a gente acorda bem cedo, e eu vejo o nascer do sol. A gente vê o nascer do sol todo dia. Está no carro, está na rua, a gente vê todo dia o nascer do sol. Você pode ver o nascer do sol ou o pôr do sol, e você vê Deus. Quem concorda, diga amém. Você pode ir na praia, parar assim na praia, na frente do mar, ficar ali olhando o mar. Você pode ver Deus ali. Você pode ir para Foz do Iguaçu, nas cataratas, e você vê aquela dimensão de água. Quem já foi sabe o que eu estou falando. Você pode ver aquela água e você falar, Deus está aqui. Deus está aqui. Quem concorda, diga amém. Você pode ver um ultrassom de uma criança sendo gerada, igual está acontecendo. Eu e minha esposa, a gente está acompanhando a nossa gestação. A Helena está lá desenvolvendo, e você vê o pezinho, você vê os ossos desenvolvendo. Irmãos, você vê Deus. Você vê Deus, não é verdade? Que concorda de amém? Você pode contemplar Deus na natureza. Você pode contemplar Deus nas boas ações das pessoas. Um missionário que vai fazer a obra, igual eu fui ano passado para a África, no meio de malária, no meio de tanta miséria. Você fala, olha, a pessoa faz isso porque ela é movida por Deus. Você vê Deus na ação da pessoa. As pessoas lá no Rio Grande do Sul, aquela água cheia de leptospirose, as pessoas entrando na água para resgatar vidas. Você vê Deus nisso. Vê
um deslumbre de Deus. Mas para se relacionar com Deus, não é na natureza, não é vendo ultrassom. Sabe como você se relaciona com Deus? Oração. Se você não ora, você não tem relacionamento com Deus. Sexta-feira nós subimos para o monte para orar. Está aqui, o Jonathan foi bênção, né, Jonathan? Felipe, o irmão Carlos, nós fomos em 8 homens. Foi uma oração maravilhosa, irmãos. A gente orou mais de 1 hora. 1 hora orando. É muito, né? Não é muito, irmãos. Você tem um amigo, uma amiga, alguém que você senta e conversa por minutos, por horas. Às vezes você pega o telefone e começa a conversar com alguém, você passa horas conversando com essa pessoa. Já ficou mais de 1 hora conversando no telefone? Se é teu amigo, você conversa mais de 1 hora e você não vê a hora passar. É assim ou não é, queridos? O que concorda, diga amém? Você não vê a hora passar? Está ali falando. E com Deus? Por que com Deus a gente não consegue? Tem alguma coisa errada, irmãos? Porque quando você começa a falar com Deus, eu vou te falar uma coisa nessa noite: orar, falar com Deus, é você sair falando. Não é assim que a gente conversa com as pessoas. A não ser que você tenha algum problema. Deus não é no drive-thru que você para o carro, aperta o botão, quero um lanche, 2 batatas. Não é assim com Deus. Deus, vou anota o meu pedido aí, Deus. E Deus vai lá, pode falar. Não é assim. É conversar com Deus. E às vezes você está orando, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, me direciona, Senhor. Eu tenho uma decisão importante para tomar, Senhor. Amanhã, segunda-feira, me direciona, Senhor. Posso orar, queridos? Amém. Ô Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me ajuda. E você fica em silêncio. Você fica em silêncio. Deus fala comigo, Senhor. E de repente, quando você está em silêncio, Deus começa a falar com você. Não, isso daí não é para você, não. Ou então Deus tem paz no seu coração. Já deu certo, pode ir. Quem está entendendo já aí? Aí você ora 1 hora e você não vê. Está lá, Senhor, eu quero orar pelo meu filho. Quero orar pelo Rafael, Senhor. Visita o meu filho nesse momento. Toma meu filho nas tuas mãos, Senhor. Visita minha filha, meu pai. Toma minha filha nas tuas mãos. Guarda minha filha, Senhor. Livra minha filha. Visita a minha esposa, Senhor. Nosso bebê, que meu pai que está sendo gerado, eu já abençoo o nosso bebê, Senhor. Olha aí, irmão, já estou orando mais de 1 hora, nem percebi. Quando você começa a orar, quando você começa a falar com Deus, você começa a criar intimidade e relacionamento com Deus. Deus quer te ouvir mais orando. Deus quer te ouvir lavando louça e orando. Deus quer te ouvir você dirigindo e orando. Deus quer que você entre pelo caminho da oração e Ele fará grandes coisas na tua vida. Em nome de Jesus você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Como você não consegue orar, irmãos? Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, me ajuda. Me ajuda a sair dessa situação. Me livra, Senhor, da queda. E você começa a orar, queridos. E Deus começa a trazer direção para a tua vida. A igreja está passando por um momento muito difícil, irmãos. Essa igreja está passando por um momento difícil. E eu no começo desse mês, eu falei, gente, vamos orar. Vamos unir a igreja em oração. Mês de setembro nós estamos orando pela igreja. E está saindo um, está saindo o outro. E às vezes a pessoa vem falar comigo que está saindo, que essa foi a direção que Deus te deu. Você orou e Deus direcionou você. Você tem certeza que foi Deus? Porque quando você toma uma atitude sem a direção de Deus,
depois você tem que voltar e consertar o que você fez. E você vai gastar mais tempo orando para consertar do que você gastaria orando, dizendo: Senhor, qual é a direção para a minha vida? Sabe o que acontece? As pessoas estão mudando de emprego porque vão ganhar um pouco mais. Só que às vezes não foi Deus que abriu essa porta, e a porta fecha. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente mudando de relacionamento assim, queridos. Tem gente mudando de vida, mudando de coisas na vida, sem orar, sem buscar de Deus. Essa porta foi Deus que te deu. Esse relacionamento foi Deus que te deu. Esse emprego foi Deus que te deu. Você vai ficar lá até o dia que Deus permitir você ficar. Talvez foi por isso que Tiago falou primeiro de paciência. Tenha paciência, ora, tenha paciência e ora, e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Na hora certa você vai viver a promessa dele sobre a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda ele nessa noite. Talvez foi por isso que Tiago disse no versículo 9, coloca lá para a gente 9, talvez foi por isso que Tiago disse: olha, não fica se queixando do irmão não, não fica falando do irmão não, não fica falando do obreiro não, do pastor não, ora por ele. Talvez foi por isso que no versículo 9 ele falou: vai lá, ora por ele. Talvez foi por isso que ele falou no versículo 13, olha o que diz o 13: se alguém está aflito, o que você faz se você estiver aflito? Coloca no 13 para mim, por favor. Se você estiver aflito, olha o que ele falou: olha, pastor, estou numa aflição. Já orou? Já colocou essa aflição na mão de Deus? Às vezes começa a ficar preocupado, irmãos. Deus fala: ora. Quando você ora, você lança sobre Deus a tua ansiedade, e Ele cuida de todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Daí Tiago falou: está doente? 14, está doente? Chama os presbíteros, unge com óleo, ore por ele, e o enfermo será curado. Se tiver algum pecado, vai ser perdoado dos seus pecados. Oração. Pastor, eu não devo ir no médico? Deve ir, claro que você vai no médico, mas ora antes, porque o nosso Jesus, Ele é o médico dos médicos. Você pode aplaudir Jesus e glorificar o nome dEle, aleluia, amém. Daí Tiago falou assim, e aqui eu vou terminar, no versículo 17, ele falou: Elias, ele era um homem comum, ele era um homem igual eu, você, sujeito às mesmas paixões, passando pelas mesmas provas, com luta em casa, luta financeira, luta disso, daquilo. Ele passava por tudo isso, mas ele foi um homem que orou, e por isso ele tinha relacionamento com Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Na verdade, eu quero orar junto com você nessa noite. Eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento, e nós faremos uma oração agora. Eu convido você a fechar os teus olhos nesse instante.